José Manuel, achas que, de que lado é que achas que Trump vai ficar depois de mais esta desfeita de Vladimir Putin? Não sei. E não sei porque Trump está a dar sinais de alguma forma difíceis de ler. Pronto, eu não vou dizer que são contraditórios, só dizer que são difíceis de ler, porque de facto ele já disse que não estava a gostar da forma e disse publicamente, enfim, ele também fala muito como o nosso Presidente da República, está sempre a prestar declarações. Nos Estados Unidos é mais comum os presidentes falarem, às vezes quase todos os dias, porque têm que vir até cá fora prestar declarações à imprensa. Mas enfim, ele já deu a entender que não haveria condições para continuar assim, e portanto, no fundo, que podia aumentar as sanções. Já começou a falar mais grosso, não estou a dizer que falar grosso, mas falar mais grosso. No entanto, aquilo que pode ser determinante não é apenas isto, é perceber até que ponto é que é possível ou não encontrar em Istambul um caminho que não se encontrou, vê lá tu, há 3 anos, porque isto já passaram 3 anos desde 2022, desde que houve encontros em Istambul. Este senhor Medinsky, que é quem vai agora a Istambul, portanto, que é um antigo ministro da Cultura, é um homem da equipa de Putin, é visto como sendo um hardliner, um radical, um extremista, e que depois leva apenas outras figuras de segundo plano, não é? Portanto, um ministro da Defesa adjunto, um ministro dos Negócios Estrangeiros adjunto, portanto, não vão as figuras principais. Isto não é muito claro do que é que possa acontecer. É evidente que houve uma jogada bem feita por Zelensky, portanto, Putin achou que poderia dizer, numa intervenção noturna, fora de horas, talvez no entusiasmo da comemoração do dia da vitória e tal, que ele colocou tanto empenho nisso, poderia dizer que estava disponível para as negociações e Zelensky imediatamente, que Zelensky tinha dito negociações só com um cessar-fogo de 30 dias, disse, bem, se fores a Istambul também vou, encontramos lá. Até porque Zelensky está já na Turquia, não em Istambul, mas em Ankara. Ankara é a capital, e está reunido com Erdogan, que tem tido para todos os efeitos um papel importante em vários momentos neste conflito. Erdogan é o presidente de um país que para todos os efeitos faz parte da NATO, que partilha o Mar Negro, digamos assim, com a Rússia, e não só com a Rússia, e tem interesses muito importantes na zona. Às vezes parece estar do lado da Rússia, outras vezes está fora da Rússia, mas claramente tem uma estratégia neo-otomana, como se costuma dizer, isto é, de retoma do poder dos grão-turcos, e esse poder, historicamente... É um eufemismo extraordinário de chamar neo-otomano para aquilo que é. Pois, mas é verdade. Mas é verdade, de alguma forma é verdade, mas enfim... digamos, os otomanos tiveram sempre como adversários históricos os russos, até na Crimeia. Bem, isto tudo numa altura em que Trump foi ao Médio Oriente, e no Médio Oriente deu sinais claros, muito claros, de que a orientação prática da sua política externa é mesmo muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Mas não é seguro que dê piores resultados. Portanto, há um discurso que ele faz em Riad, a que está a ser dada muita atenção pelos analistas. E esse discurso é um discurso, basicamente, onde ele diz: acabou o tempo dos neoconservadores, acabou o tempo do idealismo, acabou o tempo de acharmos que o nosso futuro depende da construção de países democráticos. O que interessa é quem cá está, e o que interessa são os negócios, e os negócios não é apenas no sentido de fazer negócio. No fundo, o que interessa é a economia e quem é capaz de construir países, e portanto não vamos preocupar-nos muito com isso, com a ideia de que só haverá paz no mundo se houver democracias. Vamos preocupar-nos mais com uma ideia que, se quisermos, é anterior a essa, mas que já existiu na política internacional, que é
se houver relações económicas, há paz, e não é só apenas se houver democracia, há paz. Portanto, enfim, às vezes não corre bem, mas também não corre bem com as democracias. Portanto, é uma questão que também já não tem corrido bem com as democracias. Portanto, é uma questão que depende do tempo. Ali há quem esteja a ver, inclusivamente no discurso de Riad, o discurso mais importante deste mandato, um discurso que deve ser lido com atenção, e um discurso onde ele claramente disse: não quer mais Cabul, não quer mais Bagdá, não quer mais intervenções idealistas, digamos assim, neoconservadoras, expandir o mundo democrático. Quero fazer negócios, deixar que quem cá está se governe, e nós falamos com eles. Quer dizer, vamos lá ver. Quem é que iniciou as relações com a Arábia Saudita? Quem é que reconheceu a Casa de Saúde? Quem é que os promoveu? Foi Roosevelt. Portanto, foi o grande presidente democrata dos Estados Unidos, o herói da democracia e da Segunda Guerra Mundial, mas que nisso também foi, digamos, muito realista. E estas tensões estão sempre presentes na política externa americana. Há várias escolas, uma mais idealista, outra mais realista, uma mais apostando na força, outra mais apostando nos negócios, e isto sempre se cruzou na política externa norte-americana. São várias escolas. Neste momento, o que está por cima não é o casamento de idealismo com força, que eram os neoconservadores. O que está por cima é o casamento de realismo com negócios. Bem, isto tem dado resultados, tem mostrado algumas coisas que são relativamente surpreendentes, porque houve outro passo, também é aparentemente muito perturbador, mas ao mesmo tempo, olhando mais de perto, se calhar era o que devia ser feito, que é ele encontrar-se com o presidente da Síria e levantar as sanções à Síria. E porquê que eu digo que deve ser, primeiro, a França está a fazer o mesmo. Sim. Quer dizer, não a levantar as sanções, mas está a fazer o mesmo. Sim, mas receberam o presidente sírio com aquele aparato que se reservam... Portanto, qual é o problema? O presidente sírio, de facto, foi um jihadista. Foi. Se é ou não, está para ver. Mas, e este aspecto parece-me importante, as sanções dos Estados Unidos à Síria foram determinadas por ações do regime que este presidente derrubou, portanto, ações de guerra química, em boa parte feita contra revoltosos como este presidente que lá está. Portanto, porquê manter sanções determinadas pelo adversário deste presidente numa altura diferente? Quer dizer, este presidente tem que ir a jogo, de alguma forma. Portanto, há aqui uma espécie de benefício da dúvida que não está a ser praticado apenas pelos Estados Unidos. Portanto, nós às vezes não devemos olhar para as coisas apenas pelos seus protagonistas. É mau se for feito pelo Trump, é bom se for feito pelo Macron. Não. Vamos tentar ser mais objetivos. Agora, regressando ao tema da Ucrânia. Aquilo que me parece muito importante é tentar perceber se há a possibilidade de haver algum caminho. Independentemente daquilo que neste momento é um jogo político. É evidente que nesta altura não creio que fosse possível a Putin aparecer na linha daquilo que tem sido o seu discurso e na linha do que ele ainda acabou de dizer há 2 ou 3 dias durante o dia da vitória, o chamado dia da vitória. Portanto, esta jogada de antecipação de Zelensky foi muito bem feita. Agora, e tem um objetivo, que é levar a administração americana, levar Trump a perceber que quem só põe mais à paz não é Zelensky, é Trump, é Putin. É Putin. E isso é uma coisa que é importante se tentarmos compreender aquilo que é a mentalidade dos Estados Unidos. Sendo que, e agora vamos na escola realista, não é? E não na escola idealista. Indo seguindo o caminho da escola realista, o que é que realisticamente se pode esperar para uma paz, ou pelo menos um cessar-fogo prolongado, mesmo que não seja uma paz formal, na Ucrânia? E porquê é que eu estou a usar esta expressão cessar-fogo prolongado? Porque nós temos outros conflitos congelados no mundo sem acordos de paz. O mais conhecido de todos, o mais famoso de todos é o da Coreia, não é? Na Coreia,
houve uma guerra que terminou em 1954, portanto, estamos a, se não me engano, 54 ou 55, portanto, há 70 anos, e está congelada. Há ali uma zona que nem é bem um paralelo, é assim uma linha um bocado esquisita, um bocadinho a norte de Seul, desmilitarizada, as tropas, enfim, há ali tensão, é evidente que há americanos no terreno. Portanto, há tropas americanas na Coreia do Sul, mas o conflito está congelado há 70 anos. Nenhum dos regimes muda, quer dizer, o regime do Sul já mudou, começou por ser uma ditadura militar e hoje em dia é um regime democrático. O regime do Norte não mudou e os seus alinhamentos também não. Ora bem, é o ideal? Não, não é o ideal. Foi aquilo que na altura foi possível, depois de uma guerra complicada para os dois lados, e assim terminou. Ora bem, neste caso concreto da Ucrânia, nós temos várias dimensões. E temos uma dimensão da realidade no terreno, e a realidade no terreno é um conflito que não está congelado, mas está quase congelado. Portanto, é uma guerra de atrito que vai causando muitas vítimas, sobretudo, aparentemente, muito mais vítimas do lado russo do que do lado ucraniano, que vai desgastando ambas as forças armadas, os povos, porque há muito consumo de vidas, muitas vidas humanas perdidas, há muita economia que não consegue voltar a crescer no lado da Ucrânia, há uma economia russa que também está sob tensão e sob pressão por causa não apenas das despesas da guerra, mas das sanções. Portanto, há aqui um sofrimento em torno desta guerra, mas ela no terreno não mexe muito, porque até pelas suas novas características e por aquilo que surpreendeu muita gente, estamos novamente perante uma guerra de trincheiras, mas ao mesmo tempo temos uma guerra de trincheiras onde, digamos, o congelamento da frente decorre de aquilo que eram os instrumentos das guerras de movimento das últimas décadas, sobretudo pós Segunda Guerra Mundial. Repara, na Segunda Guerra Mundial, a grande novidade, a grande surpresa, a grande inovação são a Guerra dos Blindados, e portanto temos a Guerra dos Blindados. É uma guerra que é, portanto, a ofensiva das Ardenas portanto, entre outros por Rommel, mas nem sequer era o comandante nessa altura, é determinante. Depois a Guerra dos Blindados e a grande batalha de Al-Alamein a caminho de Norte de África, a caminho do Cairo, é outro exemplo. As guerras, Batalha de Kursk, que podia continuar a dar exemplos. Esse tipo de guerra móvel, neste momento, é uma guerra difícil de fazer dos dois lados. E vimos isso primeiro do lado dos russos, quando eles fracassaram no caminho para Kiev. Depois vimos do lado dos ucranianos, quando fracassaram nas ofensivas em Zaporizhia, portanto no inverno de 2020, já baralho as datas, penso que é inverno de 2023, ou 24, já não sei. 23 e depois temos também agora, novamente, quer dizer, pode haver, quando se apanha de surpresa, acontece alguma coisa, mas depois não mexe. E não mexe em boa parte, porque temos algo que é novo. Quer dizer, nós temos uma coisa muito antiga, que são a Guerra das Trincheiras, e algo muito novo que nunca tinha sido usado nesta escala. Todas as guerras têm sempre isso. De repente aparece uma coisa nova, disruptiva, e agora são os drones. E não é apenas os drones, é o casamento entre os drones de ataque, os drones de vigilância e os satélites. E, portanto, é praticamente impossível que concentrar, digamos, forças pesadas, digamos, forças tanques, carros de combate, carros de transporte de tropas blindados, portanto, forças blindadas para desencadear uma ofensiva sem que imediatamente seja fácil destruir essas concentrações. E nós começamos por ver isso quando vimos aquelas colunas de tanques e achámos que eram, portanto, serem destruídas, às vezes com coisas muito simples, muito básicas. Depois voltámos a ver isso na ofensiva. Quer dizer, temos vindo a ver isso repetidamente. Portanto, há uma espécie de congelamento da linha da frente, com metodologias de combate que exigem grande consumo de vidas humanas. Lembram disso a Primeira Guerra Mundial, mas depois estamos num domínio que é um domínio muito mais avançado e tecnológico noutra frente. E, portanto, temos esta situação que é nenhum dos lados está a ver como é que de repente consegue uma grande vantagem. E só se poderá acontecer se de repente
colapsasse completamente o apoio, todo o apoio, não apenas dos Estados Unidos, aos ucranianos, ou se do lado russo houvesse um problema político, problema militar, enfim, em termos de capacidade de produção de armamento e capacidade de alimentação com carne para canhão, que é aquilo que são, em boa parte, a forma como os russos continuam, e isto é histórico, tem séculos, a utilizar o seu, digamos, o seu material humano, que é sem nenhum cuidado pela vida humana. Portanto, temos esta situação de congelamento e, portanto, apesar de tudo, talvez os dois lados tenham percebido isso e pode haver aqui uma oportunidade de se conversar. Porquê? Porque num momento em que qualquer um dos lados tenha a percepção de que mais tempo lhe dá vantagem militar e, portanto, não tem nenhum interesse em conversar. E aquilo que nós vemos no último ano e meio, é que avança-se 20 km, recua-se 20 km, avança-se 20 km, recua-se 20 km, mas não se sai disto. Num país daquela dimensão, numa fronteira com aquele tamanho, talvez perceba que é difícil ultrapassar este impasse no atual estado da arte. E, portanto, desse ponto de vista, há ali, porventura, um caminho. Ora, isto implica ter duas questões que não sei até que ponto, ou melhor, três questões que não sei até que ponto poderão estar, não é agora, porque agora não vai haver encontros, mas nos próximos tempos, em cima, encontros de alto nível. Pode haver encontros mais, digamos, noutra dimensão. Até que ponto é que podem estar em cima da mesa? O primeiro tema tem a ver com o que é que realmente quer a Ucrânia, quer a Rússia, querem tirar de tudo aquilo que sacrificaram nesta guerra. E independentemente daquilo que nós possamos debater, se recuarmos àquilo que era o ponto das conversas há 3 anos, em Istambul, pode-se perceber que no limite aquilo que é absolutamente crucial, quer para um, quer para o outro, é a percepção e mais do que a percepção associada a garantias de segurança. Portanto, do lado russo não vamos ter tropas americanas e da NATO aqui, na Ucrânia. Do lado ucraniano nós temos de ter garantias para que eles não voltem a fazer o mesmo. Como é que estas duas coisas se conciliam não é fácil. Mas se virmos bem, se pensarmos bem, deram-se nos últimos tempos, designadamente a algo que já foi assinado, que é o Acordo dos Minerais, passos que podem ser significativos. É evidente que o simples facto de haver interesses económicos americanos na Ucrânia não é garantia de nada, porque os americanos, só por terem interesses económicos, não entram numa guerra que pode ser nuclear. Ainda por cima, interesses económicos, enfim, de segunda ou terceira linha. Mas para a Ucrânia pode ser um bom chapéu de chuva. Pode, se eventualmente vier associado a outro tipo de garantias parecidas. Por exemplo, garantias que chegaram a estar em cima da mesa há 3 anos, de que a Ucrânia, em termos militares, é uma no-fly zone. Portanto, uma zona onde não são permitidos e que a violação desse princípio, que repara, isto não implica estabelecer uma no-fly zone sobre a Ucrânia, dá mais garantias à Ucrânia no limite do que entrar do artigo 5º da NATO. No limite. E vou explicar porquê. Porque o artigo 5º da NATO, para ser ativado, ao contrário não é automático. Implica uma autorização do Congresso dos Estados Unidos. A proteção de uma no-fly zone, a partir do momento que está estabelecida, já não precisa disso. E pode ser mais dissuasor em muitos aspectos destas coisas. Por outro lado, de facto, no curto prazo, não se vê que... Quer dizer, repare, e isto também não é novo, quer dizer, o Presidente Obama não disse à Ucrânia que ela podia entrar na NATO, o Presidente Biden não disse à Ucrânia que ela podia entrar na NATO, e o Presidente Trump vai dizer à Ucrânia que ela também não pode entrar na NATO, como de resto já disse. E, portanto, a possibilidade de entrar na NATO, diria que não estará em cima da mesa, não estará para já em cima da mesa. Mas pode estar e está a entrada na União Europeia, que não dá garantias em termos de defesa formais, mas pode dar um grau de compromisso de tipo
diferente, designadamente naquilo que possa vir a ser o futuro económico da Ucrânia. Portanto, será que, e isto, olhando de novo para aquilo que foi a discussão em 2022, parecia ser mais do que saber exatamente onde é que ficavam as fronteiras, ou exatamente onde é que ficavam, digamos, o que é que acontecia ou não acontecia à Crimeia, ou havia ou não havia reconhecimento internacional. Aquilo que era mais determinante era, vamos estabelecer aqui um regime que dê aos dois países tranquilidade. Nós podemos sempre achar que este discurso de Putin é um discurso que esconde outro, que esconde uma vontade expansionista. E eu facilmente posso concordar. Agora, há uma coisa que também sei, do ponto de vista daquilo que é a mentalidade secular dos russos, a profundidade estratégica e quando digo profundidade estratégica é muitos quilómetros de planície até chegar a Moscovo, ou até chegar a São Paulo, é algo que lhes, quer dizer, eles têm a memória de Napoleão e têm a memória de Hitler, e portanto para eles ter ali uma fronteira que em vez de ficar na Polónia, fica muito perto de Kursk, é uma coisa muito... A questão da profundidade estratégica, quer dizer, neles tem outra dimensão. Tem outra dimensão, portanto, e desse ponto de vista não é uma coisa que Putin pode ir embora, mas não podem ir embora aquela camarilha que está à volta dele, podem vir outros, mas eles não vão, isto não vai desaparecer. Fez escola, não é? Da mesma forma que para os ucranianos, tal como aos polacos, e atenção que aqui é muito importante, isto não desaparece a memória histórica também do que é a constante ameaça do urso russo. E, portanto, estas coisas não desaparecem. E para viver em paz com elas, é preciso encontrar formas de status quo, que podem não ser as ideais. E aqui entramos no segundo ponto. E o segundo ponto é o que é o ideal do ponto de vista do direito internacional e daquilo que nós gostaríamos que acontecesse e o que é possível alcançar. Eu sempre defendi que permitir situações que violem o princípio da inviolabilidade das fronteiras e o princípio de que os mais fortes não ocupam países mais fracos é um precedente grave e complicado. Sobretudo quando falamos de um país com a dimensão da Rússia e com o poder da Rússia e com as armas nucleares da Rússia. Portanto, não é uma brincadeira. Agora, dissemos, não há precedentes. Bem, há um precedente na Europa, chamado Kosovo. Há um precedente da Europa que é um país que hoje não é ainda membro das Nações Unidas, não está reconhecido pelo Conselho de Segurança, não tem um reconhecimento de jure em termos de direito internacional. E também corresponde na sua própria gênese e na própria gênese da guerra que lá teve origem a algumas memórias históricas ainda mais antigas do que estas que eu estou a referir aqui, não é? Portanto, até à volta às batalhas entre os sérvios e os otomanos no século XV ou XVI, portanto, vamos lá muito para trás. Ora bem, portanto, isto significa que encontrar uma situação em que o conflito fique congelado sem reconhecimento de facto de novas fronteiras, e há aqui uma coisa, ou melhor, com o reconhecimento de facto de novas fronteiras, mas não com o reconhecimento de jure dessas fronteiras, no fundo pode corresponder a uma forma de ultrapassar esta situação, ou de chegar a uma paz, para já. Mesmo que, mesmo que a Ucrânia não recupere tudo, e há nisto, na proposta americana, um ponto que talvez de tudo que os russos têm, é um ponto de abdicação importante, que é o controle da central nuclear de Zaporizhzhia, que é só por acaso a maior central nuclear da Europa. Portanto, não é um detalhe. Portanto, temos aqui várias situações que permitem, porventura, imaginar um caminho que não é o caminho idealista, de princípio, pelo qual nos batemos, e eu me continuo a bater, mas que, às vezes, no compromisso realista, talvez possa alcançar. O que é que isto obriga? Obriga, e aqui chegamos ao terceiro ponto, obriga a que haja um mínimo de convergência
um mínimo de convergência, não quer dizer que façam tudo juntos, que não farão no curto prazo, mas um mínimo de convergência entre aqueles líderes europeus que ainda esta semana passada foram a de Kiev, portanto estou a falar de Macron, de Stammer, do presidente de Metz, o chanceler alemão, e do presidente polaco, Tusk. Portanto, o primeiro-ministro polaco, Tusk. O presidente é outro. Ele, aliás, vai haver eleições. Bem, estes quatro são os quatro candidatos europeus, neste momento, para isto, são os que contam. O conta aqui a Polónia, a Alemanha, a França e a Inglaterra, e conta muito, porque a França e a Inglaterra são os únicos que têm armas nucleares. A França é o único que consegue operar as armas nucleares sem apoio americano. As armas nucleares inglesas não são, se os americanos fecharem a torneira, não são inoperacionais, não são eficazes. Portanto, e ainda ontem o Macron disse, se for preciso, os americanos tirarem uns aviões com armas nucleares da Alemanha ou da Turquia, e se houver acordos, eu posso lá pôr os meus com armas nucleares. Portanto, aviões, estamos a falar, enfim, não estamos a falar. Estamos a falar de algo que é palpável. Agora, não tem, quer o arsenal francês, quer o arsenal inglês, não tem dimensão para ser dissuasor relativamente ao arsenal russo. Sobre isso não haja dúvidas. Mas, apesar de tudo, é algo diferente. Mas o que é preciso é que estes quatro líderes, que são os que contam, sejam capazes de alinhar minimamente com Trump. Não direi, eles nunca alinharão na retórica, mas tenham um mínimo de compromisso prático para isso. Desse ponto de vista, é preciso ter em consideração que a administração americana, para todos os efeitos, não é só Trump. E nós temos hoje o Marco Rubio numa cimeira da NATO na Turquia, e há uma cimeira da NATO importante agora em junho, e aí também poderá haver algumas evoluções. Eu não quero pôr nestas coisas demasiada expectativa, porque eu coloquei, por exemplo, expectativa na reunião de Munique, onde apareceu o J.D. Vance, e depois foi o que foi, não é? Portanto, independentemente de algumas coisas que o J.D. Vance disse na altura, infelizmente ele ter razão em algumas chamadas de atenção que fez à Europa. Agora, não era aquilo que a Europa esperava, nem era aquilo que a NATO esperava, nem era aquilo que esperava em termos de defesa. Ele foi falar de outras coisas, mas que não eram completamente descabidas. E há algumas coisas que se continuam a passar no Reino Unido, dão-lhe razão. Agora, dito isto, como é que nós fazemos alinhar os astros? Como é que fazemos alinhar uma negociação centrada no tema das garantias de segurança e menos saber exatamente onde é que vão passar as fronteiras, porque objetivamente no terreno já se percebeu que é difícil mudar os sítios onde elas passam. Objetivamente temos também uma situação que é na Ucrânia pré-guerra, aquelas regiões da Ucrânia são regiões onde hoje, enfim, não serão 90% das pessoas a favor de estarem na Rússia, mas sempre houve uma sensibilidade maioritária mais próxima da Rússia do que não, sobretudo no Donbass e na Crimeia, indiscutivelmente. Portanto, sim, se recuarmos muito, independência e tal, mas isso é um tempo que já lá foi, não é? Depois houve eleições, houve complicações, houve presidentes de um lado, presidentes do outro. A história da Ucrânia também tem que se lhe diga, não é? Portanto, temos uma situação no terreno que não fica resolvida do ponto de vista legal, temos uma situação que fica eventualmente resolvida do ponto de vista de segurança, temos que ter, quer dizer, para isto também acontecer, atenção, há aqui um aspecto importante que eu me esqueci e vou acabar só dizer isso, para isto acontecer, a Ucrânia precisa de garantias de que continua a ter apoio militar, porque senão não há congelamento da frente, e se não houver congelamento da frente de batalha, se houver a expectativa de qualquer um dos lados que vai conseguir ganhar no terreno, não haverá nunca acordos vamos lhe chamar de cessar-fogo e não de paz, cessar-fogo prolongado, de congelamento do conflito, e é necessário que haja um alinhamento mínimo entre a Europa e os Estados Unidos para que isto funcione, porque até para dar as garantias à Ucrânia de que a seguir a 2014 e 2022 não haverá 2026, 2030, 2035 idêntico e novamente uma invasão.